Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Mas antes, já para agora e se inscreva aí, ó, clica aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula, uma nova dica. Se você gostar, deixa o like, faz um comentário com a sua recomendação, tá? Vai na sua repartição, no seu escritório de advocacia e recomenda, olha, entra aí, se inscreve no canal da professora Ana Mendes, dá aquela força para a gente chegar aí a 1.000 seguidores, gente. Nós temos aí 400 e pouco, quase 500, e temos uma média de 6.000 visualizações, né? Então, vamos lá, pede para o vizinho, para o irmão, para o conhecido, para se inscrever, para dar aquela força para que eu possa continuar aqui gravando semanalmente várias dicas práticas, tá? Trazendo novidades da 14.133 com qualidade, com carinho, com exemplos, com jurisprudência para vocês, tá ok? Vamos lá. A dica 72, dentro do tema licitações, e a questão é participação em consórcio nas licitações e nos contratos pela Lei 14.133 de 2021. Efetivamente, o que mudou? Né? O que mudou do regime jurídico anterior para 14.133? Vamos ver agora, tá? Bom, e aí? Pode participar em consórcio na licitação? Pode se reunir 2, 3, 4, 5 empresas e participar disputando um único lance, e depois todas se reunirem para apresentar sua documentação de habilitação técnica, a documentação de habilitação econômico-financeira, aproveitando aquela expertise daquele conjunto de empresas, de sociedades empresárias que estão ali reunidos? Pode? Vamos lá. O cenário anterior, tá, estava no artigo 33 da Lei 866 de 93. E lá estava escrito que o consórcio deveria ser permitido. Então, a regra era não haver consórcio. Tá ok? Com o tempo, isso vai evoluindo, principalmente em relação à jurisprudência administrativa das Cortes de Contas, que nós vamos ver adiante. Primeiro, vamos ficar só na legislação. E como que isso ficou na 14.133 de 2021? Está lá no artigo 15. A gente sai desse cenário onde você não poderia ter o consórcio, a administração pública deveria permitir, para um cenário no qual a administração pública, a vedação da participação em consórcio deve ser justificada, ou seja, agora a regra é permitir a participação em consórcio, tá? Para não permitir, tem que haver uma fundamentação nos autos da licitação razoável, tá ok? Bom, então vamos ver agora os requisitos, né? Quais são os requisitos que a 14.133 trouxe, e eu já vou aqui comparando se isso já estava previsto e o que mudou em relação ao regime jurídico anterior. Não vou fazer quadro porque o artigo ele é pequeno, embora importante, tá? O consórcio, ele é visto, ele é compreendido como um estímulo à competição. E muitos entes, muitos órgãos, entes públicos, eles têm um pouco de medo de lidar com o consórcio. O consórcio ele permite a reunião dessas empresas para poder disputar aquele valor. Sem o consórcio, de repente, a disputa vai ficar restrita, se não sem concorrência, mas restrita a uma parcela do mercado menor, que são as grandes empresas que têm condição de executar aquele objeto de grande complexidade ou de maior vulto, tá? Vai ser mais ou menos por aí que vai seguir o caminho da jurisprudência. Bom, primeiro requisito para o consórcio é assumir, né, o compromisso público ou particular de constituir este consórcio, tá? Se ele sair vencedor na licitação. Ele deve ser constituído antes da celebração do contrato. Esse requisito está no parágrafo 3º do artigo 15 da 14.133 e lá no artigo 33 da 866 estava no parágrafo 2º. Então, não temos novidade nem alteração, tá? O segundo requisito é a mesma coisa, não é novidade, nem é uma alteração, que é a necessidade de que o consórcio indique qual será a empresa responsável pela liderança desse consórcio, né? Com quem que a administração pública vai tratar. Está previsto no inciso 2º do artigo 15 e no inciso 2º do artigo 33 da 866, tá ok? Então, não tem diferença. Em relação aos documentos de habilitação,
de cada consorciado, a previsão está no inciso 3º do artigo 15 da 14.133 e também estava no inciso 3º lá do artigo 33 da 866. Nós teremos aqui alguma mudança que já está destacada até em amarelo. Bom, em relação à qualificação técnica, o consórcio ele admite a soma. Tá? Todos os consorciados podem contribuir com seus atestados de capacidade técnica, por exemplo, para demonstrar que já tiveram uma experiência anterior, né, limitada a 50% do quantitativo total. Se você esqueceu, volta lá na qualificação técnica. Bom, alguma comprovação também de regra específica do setor também pode ser suprida por algum consorciado que tenha essa expertise e consiga provar. Tá ok? Guardou? Bom, quanto a esse ponto não tem alteração, já estava previsto assim. Já a qualificação econômico-financeira, esse somatório para alcançar aqueles valores, tá? Por exemplo, o percentual de patrimônio líquido ou de capital social, né? Até porque somar para alcançar índice contábil não tem sentido, tá, gente? Esse somatório tem que ser em relação a valores possíveis de serem somados. Não dá para você pegar a contabilidade de uma empresa sobre um índice de liquidez, por exemplo, e tentar fazer algum tipo de soma com o índice de liquidez de uma outra empresa. Isso não tem sentido, não tem racionalidade, tá? Então, a soma é em relação a valores e a totais, coisas que possam ser somados, tá? Primeiro ponto prático que eu estou trazendo para os senhores. A segunda diferença é que a Lei 866 permitia que essa comprovação deveria ser conforme a proporção da participação. Então, se uma empresa tem 50% do consórcio, ela pode comprovar, por exemplo, 50% do patrimônio líquido mínimo exigido, tá? A outra tem 20%, ela só pode comprovar 20%. Tem mais uma com 10%, somente 10%, ou seja, deveria respeitar a proporção. A 14.103 acabou com isso, então ela ajuda as empresas que estão em consórcio, tá? Ou seja, vai somar esses valores e apresentar no total. Não interessa se um vai entrar com 100% e os outros não vão entrar, se um vai entrar com 80% e os outros vão completar 20%, ou se apenas duas empresas vão fazer essa comprovação dos valores a título de qualificação econômico-financeira, tá ok? Então, é um ponto importante de mudança. Outra coisa, a administração, ela deve, pela 14.133, ela deve elevar esses valores relativos à qualificação econômico-financeira quando a empresa estiver disputando em consórcio. Essa elevação tem que ser de 10% até 30%. Isso já estava previsto na 866, mas agora deve ser exigido. Na 866, o termo era poderá elevar em até 30%, tá? Então, aqui nós temos uma diferença importante para você que for a administração pública, tá? Como que você vai montar essa participação do consórcio no seu edital, tá? Qual é a exceção dessa elevação aí de qualificação econômico-financeira? Se o consórcio for totalmente formado por micro e pequenas empresas na forma da lei. E aí a gente fala micro e pequena empresa, mas na lei isso aí é um pouco mais estendido, né? Entra o empresário individual, entra o MEI, né? Entra uma série de outras formações menores, né? Que prestam ali a formação financeira fiscal através do Simples. Volta lá nas dicas sobre micro e pequena empresa, tá? Então, micro e pequena empresa aqui tá em forma genérica, tá ok? Existem outras especificações, outras formações societárias que vão se enquadrar ali dentro. Bom, outro requisito importante, tá? Não pode uma mesma empresa disputar a licitação participando em mais de um consórcio. Nem pode disputar participando de um consórcio e participando isoladamente na disputa daquele item, tá? E aí, isso é para evitar o conluio. Gente, eu botei uns detalhes aqui, ó. A Lei 866 na proporção, ela já não existe essa proporção. Aqui, a elevação é de 10% a 30%. Na 866 era até 30% e era poderá, agora é obrigatório. Fiz uns destaques aqui. Vamos chegar lá. Bom, impedimento de participar, eu acabei de falar. A responsabilidade entre os consorciados, ela é solidária, tá? Tanto na licitação quanto na execução do contrato. Isso aí está expresso, está no inciso 5, tá? Do artigo 15 da 14.133, também estava no inciso 5 do artigo 33 da 866, tá? E aí nós temos aqui uma diferença. A 866, ela exigia que
o consórcio, se fosse entre empresas brasileiras e estrangeiras, que a liderança deveria ser nacional. E agora a 14.133 ela é silente, ou seja, podemos ter uma empresa estrangeira na liderança de um consórcio. Tá? Então isso é uma diferença que amplia as possibilidades. E outra diferença que nós temos aqui são esses dois últimos pontos que eu destaquei em verde. A 14.133 ela traz essa regulamentação, que a 866 ela era silente, ela não falava nada, e o que regulava era a jurisprudência. Nós vamos ver no próximo slide como que isso ficou, como que isso evoluiu até aqui, tá? Bom, o edital agora, na 14.133, ele pode limitar o número de consorciados que vão fazer parte desse consórcio mediante justificativa, tá? Ou seja, esse é o entendimento até que é a jurisprudência um pouco mais antiga, né, anterior, ela não permitia esse tipo de limitação, fazia parte da liberdade empresarial do consórcio de decidir quem ia participar e quem ia fazer o quê. E a Lei 14.103, para encerrar os requisitos, ela permite, de forma expressa, a substituição do consorciado por outro, desde que isso seja autorizada pela contratante e que essa empresa substituta ela comprove que atende, que supre a qualificação técnica, econômica e financeira da empresa anterior, que ela está substituindo, tá? Tudo sempre regulado no edital. Isso está lá no parágrafo 4º e no parágrafo 5º do artigo 15 da 14.133, tá? Então vamos ver agora um pouquinho da jurisprudência sobre o tema. Tá? Então, eu trago aqui o acordo 1094 de 2004, tá? Plenário, e ele fala o seguinte, né? Qual era o entendimento? Cabe ao gestor, em sua discricionariedade, a decisão de admitir ou não a participação de empresas organizadas em consórcio na licitação. Contudo, na hipótese de objeto de grande vulto ou complexidade que torne restritivo o universo dos possíveis licitantes, fica o administrador obrigado a prever a participação de consórcio no certame, com vistas a ampliar a competitividade e a obter a proposta mais vantajosa. Então, desse entendimento, senhores, como é possível vedar daqui para frente, da 14.133, a participação em consórcio. Não se esqueçam dessa jurisprudência. Se o seu objeto ele é de grande vulto ou ele é complexo, e aí essa dificuldade, esse volume de serviços, de bens, ela pode levar à restrição do universo de competidores, permitam aí, não vedem a participação das empresas em consórcio, tá? Por causa desse entendimento que ele é um pouco antigo, mas ele vem se repetindo, tá? Bom, outro entendimento aqui. A decisão da administração pública de permitir a participação de empresas sob forma de consórcio nas licitações deve ser motivada e não deve implicar na proibição da participação de empresas que individualmente possam cumprir o objeto a ser contratado, sob pena de restrição à competitividade. As pessoas são muito criativas, gente. O que esse acordo está falando? Se eu vou permitir participação de pessoa jurídica em consórcio na licitação, só vai competir quem tiver em consórcio. Se tiver uma empresa individualmente que queira disputar o objeto, o edital vem e proíbe. O acórdão 1711 de 2017, ele vem falar que não pode fazer isso, tá? Você permitir a participação em consórcio não significa vedar a disputa de forma individual das outras licitantes, tá ok? Bom, outro entendimento bastante interessante. 397 de 2008, plenário. Em obras de grande porte, além da dificuldade de compatibilizar cronogramas, né, ou seja, de executar aquilo ali e de ter pessoal disponível para executar aquilo dentro do cronograma, tá? Os custos no gerenciamento de vários contratos, eles redundam mais dispendiosos do que um eventual ganho no preço total resultante do parcelamento, sendo cabível a participação de consórcio no chamado parcelamento material. O que o acordo está falando? Você tem uma grande obra de grande porte, se você permitir o consórcio, várias empresas podem ganhar, né, trazer uma economia de escala para a administração pública, e essas empresas, como elas são várias empresas, elas vão conseguir executar de forma concomitante várias etapas dessa obra, porque ela tem um aumento, por exemplo, na quantidade de pessoas disponíveis, tá? De recursos disponíveis, né? Não é uma coisa linear, tem que terminar uma etapa para depois começar a outra. Eu posso pegar essa etapa, enquanto a outra empresa do consórcio pega a segunda, uma terceira empresa pega uma terceira fatia, e aí essa obra de grande porte ela acaba sendo executada
de forma compatível com o cronograma, de forma mais econômica, todos se reúnem e temos economia de escala, mas o parcelamento material, ou seja, a divisão no consórcio se dá em relação às várias etapas possíveis ali. Em vez de dividir, né, formar vários contratos, né, por exemplo, acabamento de piso, parte hidráulica, parte elétrica, poderíamos ter um contrato para cada uma dessas etapas da obra. O que o acordo sugere é você fazer uma licitação global, né, para o preço global, e cada uma dessas etapas ser executado por alguma das empresas participantes do consórcio. Tá ok? Já tinha pensado nisso? Então fica aí a dica, tá? Pra gente encerrar, mais 2 entendimentos aqui dessa parte de jurisprudência. 597/2008, não se deve estabelecer um limite ao número máximo de empresas em consórcio para participar de licitação, bem como o percentual de participação de cada empresa no consórcio. Então, esse era o entendimento, que não era possível, faz parte da liberdade e do empresarial de se organizar. E aí isso vem evoluindo a partir de vários casos concretos. Em 2011, a gente tem essa decisão 718. Deve ser justificada a limitação excepcional quanto ao número de empresas a integrar os consórcios, quando seja admitida a participação de consórcio em processo licitatório. Então, hoje a 14.133, ela vai permitir, tá, como regra, a participação em consórcio, e ela traz esse requisito, que se for necessário, pode sim haver a limitação do número máximo de empresas que vão participar no consórcio mediante justificativa dentro do processo. Ou seja, esse acordo de 2011, ele foi incorporado dentro da legislação, tá? E aí nós vimos uma exceção. Se o consórcio for, na sua totalidade, formado por ME e EPP, não se aplica aquela previsão de acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido, né, do licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira. Está lá no artigo 15, parágrafo 2º da 14.133. Então fica de olho e não esquece. Gostou? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica! Até a próxima!